Sistemas de logaritmos e suas propriedades. Sistemas de logaritmos. Definição. Nós vamos chamar de sistema de logaritmos todos os logaritmos de uma determinada base. Então, se eu fixar, por exemplo, a base 2, o que é o sistema de logaritmos de base 2? Todos os logaritmos que existem cuja base seja o número 2. Então, por exemplo, o logaritmo de 5 na base 2 ele pertence ao sistema de logaritmos de base 2. O logaritmo da raiz de 8, da raiz quadrada de 8, ele pertence ao sistema de logaritmos da base 2. E o logaritmo de 0,25 na base 2 pertence ao sistema de logaritmos de base 2. E assim, qualquer outro logaritmo que você identifique a base igual a 2 pertencerão ao sistema de logaritmos de base 2. Sistemas de logaritmos decimais. Nós chamaremos sistema de logaritmos decimais os logaritmos cuja base for igual a 10. Por exemplo, eu tenho aqui log de 5 na base 10. Então, esse logaritmo pertence ao sistema de logaritmos decimais. Nós temos que chamar a atenção para um fato importante nos logaritmos decimais, que é o seguinte. Eu não preciso de assinalar a base para identificar o logaritmo decimal. Exemplo, se eu tiver aqui, logaritmo da raiz quadrada de 8, isso quer dizer que quando não vem descrita a base é igual a 10. Então, eu já sei que aqui eu estou trabalhando com um logaritmo decimal, ou seja, o logaritmo da raiz quadrada de 8 na base 10. Outro exemplo, aqui, logaritmo de 0,25. Esse também é um logaritmo decimal, porque a base veio sem nada, veio vazio. Aqui, geralmente, nós temos o costume de descrever a base aqui e aqui você não identifica nada. Isso quer dizer que você deve ter aqui a base igual a 10, ou seja, trata-se de um logaritmo decimal. Sistemas de logaritmos neperianos. Esse sistema ele é em homenagem ao matemático John Napier, nós já falamos dele na aula introdutória de logaritmos, e ele traz o logaritmo de base E. E é um número irracional, que vale aproximadamente 2,718. Então, nesse caso, o logaritmo de 5 na base E, onde é o número de Euler, né? Esse logaritmo deve se chamar logaritmo neperiano. Todos os logaritmos que tiverem a base igual ao número de Euler são chamados de logaritmos neperianos. E é importante ressaltar o seguinte: da mesma forma como eu tenho um modo específico para lidar com logaritmos decimais, onde eu não preciso fazer o registro da base, e com isso eu indico que o logaritmo é decimal, os logaritmos neperianos, eles também têm uma maneira diferente de ser descritos. Nós vamos descrever os logaritmos neperianos da seguinte forma: ln. Então, o que é o ln? É o logaritmo cuja base é o número de Euler, o número E, que vale aproximadamente 2,718. Então, se eu escrever ln, isso já fica subentendido. A base já fica subentendida como sendo a base E. Então, nesse caso, eu tenho o logaritmo da raiz quadrada de 8 na base E. Outro exemplo, ln de 0,25. É o logaritmo neperiano, né, de 0,25. Ou seja, trata-se do logaritmo de 0,25 na base E. Então, essa descrição do logaritmo neperiano é muito importante. Nós só usamos ela, né, o ln, para representar os logaritmos que trazem a base E aí para o estudo. Primeira propriedade dos logaritmos. Essa propriedade é intitulada logaritmo do produto. A ideia é a seguinte: em qualquer base A, esse A tem que cumprir as exigências da condição de existência, tem que ser maior do que zero e diferente de 1. O logaritmo do produto de dois fatores reais positivos é sempre igual à soma dos logaritmos dos fatores. Então, em termos, nós temos que, caso seja dado a vocês logaritmo de B vezes C na base A, então observe que eu tenho o logaritmo de um produto. Então, isso pode ser reescrito como sendo o logaritmo de B na base A mais o logaritmo de C na base A. Então, isso na prática transforma, né, produtos em somas. Essa propriedade foi uma propriedade extremamente utilizada logo quando essa ferramenta, né, os logaritmos foram desenvolvidos. Então, a primeira propriedade é a propriedade do produto. Vamos fazer um exemplo. Se log de 2 é igual a A e log de 3 é igual a B, calcule o log de 6. Ah, professor, posso pensar que a base é 10 porque não tem um registro? Sim,
Não tem problema nenhum. Aqui nós estamos lidando com logaritmos decimais. Ah, mas eu tenho como achar o log de 2 na calculadora. Tá, não tem problema. Então você já sabe que o valor de A pode ser obtido facilmente com uma máquina. Nesse caso, nós temos uma questão estritamente algébrica, onde nós vamos designar o valor de log de 6 pelos representantes A e B, né, que traduzem o logaritmo de 2, logaritmo decimal, né, de 2, e logaritmo de 3 na base 10. Então vamos lá. Então vou começar assim, log de 6. Isso vai ser igual. 6 pode ser escrito como sendo 2 vezes 3. Então log de 6 é a mesma coisa que log de 2 vezes 3. E aí eu vou aplicar aqui a propriedade do produto. Log de 2 vezes log de 3 pode ser escrito como sendo log de 2 mais log de 3. A base continua a mesma, a base 10. E como eu já tenho os valores de log de 2 e log de 3, eu faço a substituição. O log de 2 eu substituo por A e o log de 3 eu substituo por B. Assim o log de 6 ficará igual a mais B. Então essa seria a resposta, né? Se fosse uma questão objetiva, em alguma alternativa teríamos a resposta A mais B. Segunda propriedade dos logaritmos. Essa é intitulada logaritmo do quociente. Então, na mesma perspectiva que trabalhamos anteriormente, em qualquer base A que atenda às condições de existência, o logaritmo do quociente de dois fatores reais positivos é igual à diferença entre o logaritmo do dividendo e o logaritmo do divisor. Então, em símbolos fica mais fácil de compreender. Eu tenho aqui o logaritmo de B dividido por C numa base A. Então, nós podemos reescrever o logaritmo de B sobre C na base A como sendo o logaritmo de B na base A menos o logaritmo de C na base A. Ou seja, o logaritmo de um quociente se transforma na diferença entre o logaritmo que está no dividendo e o logaritmo que está no divisor, mantendo sempre a mesma base. Vamos ao exemplo. Desenvolva log de 2AB sobre C na base 2 aplicando as propriedades, sabendo que C é diferente de zero. C diferente de zero é a condição para que exista o logaritmando, já que trata-se de uma fração e eu não posso ter denominador igual a zero. Então vamos colocar na tela log de 2AB sobre C na base 2 e observar que é visível o quociente. Então vou aplicar a segunda propriedade que nós estudamos, que é o logaritmo do quociente, e eu vou transformar essa fração, essa divisão, em uma subtração. Então vai ficar assim, log de 2AB na base 2 menos log de C na base 2. Pronto, o quociente virou uma subtração. Agora eu chamo a atenção para o produto. Aqui eu tenho três termos multiplicando, e aí eu posso aplicar a propriedade 1, que é o logaritmo do produto. Então eu vou ficar com esses produtos aqui sendo transformados em adições. Fica log de 2 na base 2, mais log de A na base 2, mais log de B na base 2, menos log de C na base 2. Bom, nesse ponto, nós já estamos a um passo da conclusão. Eu preciso agora só de aplicar a consequência da definição, porque eu tenho logaritmando e bases iguais. Então, o logaritmo que apresenta logaritmandos e bases iguais é sempre igual a 1. Nós vimos isso como uma consequência da definição. Então, vou substituir log de 2 na base 2 por 1 e reescrever todo o restante. Com isso, eu tenho concluído o desenvolvimento da expressão. E essa aqui seria a resposta final. Terceira propriedade dos logaritmos, logaritmo da potência. Em qualquer base A que atenda às condições de existência, o logaritmo de uma potência de base real positiva e expoente real é igual ao produto, ou seja, a multiplicação, do expoente pelo logaritmo da base da potência. Em símbolos, eu tenho log de B elevado a alfa na base A. Isso vai ser igual, observe, o expoente vai multiplicar o logaritmo de B na base A, ou seja, o logaritmo da base da potência. Então, essa é a terceira propriedade dos logaritmos. Na prática, o expoente desce multiplicando o logaritmo. Você tira o expoente daqui e passa ele à frente aqui multiplicando todo o logaritmo. Vamos ao exemplo. Desenvolva log de A vezes B elevado ao quadrado dividido por C na base 3, aplicando as propriedades.
Então, na tela, nós temos o log de AB ao quadrado sobre C na base 3. A primeira coisa que eu vou fazer é aplicar a propriedade número 2, que é a propriedade do quociente. E aí eu vou transformar o quociente em uma subtração. Então, vai ficar assim, log de AB ao quadrado na base 3 menos log de C na base 3. Então, o quociente se transforma em uma subtração. Agora eu vou trabalhar no produto. Observei aqui que no primeiro logaritmo eu tenho A vezes B ao quadrado. Então eu vou aplicar a propriedade do produto nesse logaritmo para transformar o produto em uma soma. E eu vou ter log de A na base 3 mais log de B ao quadrado na base 3 menos log de C na base 3. Para encerrar, eu vou aplicar a terceira propriedade, que é a propriedade do expoente. O expoente aqui do termo que tem logaritmando igual a b, ele vai descer multiplicando. Então vai ficar log de a na base 3 mais 2 vezes log de b na base 3 menos log de c na base 3. E agora não há nada mais a ser feito. O desenvolvimento da expressão, ele encerra-se aqui. Quarta propriedade dos logaritmos. Mudança de base. Se A, B e C são números reais positivos e A e C são diferentes de 1, então tem-se logaritmo de B na base A pode ser escrito como logaritmo de B em uma base C dividido pelo logaritmo de A na base C. Essa propriedade te permite fazer a troca da base do logaritmo, desde que você siga esse critério. Então, digamos que você tem aqui o logaritmo de B em uma base A e eu quero trocar essa base aqui para C. Então, você pode escrever o logaritmo de B na base C, desde que você divida esse resultado pelo logaritmo da base antiga nessa base nova. Então, logaritmo de A na base C. Com isso, você passa a ter o logaritmo na base C, feitos os devidos ajustes. Vamos ver um exemplo de como isso pode te ajudar na solução de algum exercício. Sabendo que log de 2 na base 20 é igual a A, e que log de 3 na base 20 é igual a B, calcule log de 5 na base 6. Então, eu tenho log de 5 na base 6, vou fazer dois ajustes. Primeiro, ao invés de escrever 5, eu vou escrever 20 dividido por 4. Então, 20 dividido por 2 vezes 2, tá? Vou aplicar aqui, nesse logaritmo, de forma literal, a propriedade de mudança de base. Então, eu deveria escrever agora log de 5 na base nova, que é a base 20, dividido pelo log da base velha, ou seja, log de 6 na base 20. Então, eu vou escrever isso aqui agora, né, a aplicação da propriedade de mudança de base. Porém, ao invés de escrever 5, ao invés de escrever log de 5, eu vou escrever log de 20 dividido por 2 vezes 2, ou seja, 20 dividido por 4. Porque 20 dividido por 4 é o 5. Só que escrever dessa forma vai me ajudar depois a aplicar outras propriedades do logaritmo. Então, eu tenho log de 20 dividido por 2 vezes 2, ou seja, log de 5 na base 20, dividido por log de 6 na base 20. Depois da igualdade aqui, eu não vou mudar muita coisa. Vou reescrever a parte de cima como estava, eu só vou chamar a sua atenção para o seguinte fato. O 6 pode ser escrito como 2 vezes 3. Ah, mas por que essas escolhas? Escrever 5 como sendo 20 dividido por 2 vezes 2, escrever 6 como sendo 2 vezes 3? Porque a partir do momento que eu escrevo dessa forma, eu posso utilizar depois as informações que eu tenho no enunciado, que é o log de 2 na base 20 e o log de 3 na base 20. Daqui a pouco vocês vão perceber isso. Bom, próximo passo. Vou aplicar as propriedades 1 e 2 dos logaritmos. Aqui eu tenho um quociente, então vou escrever log de 20 na base 20 menos log de 2 vezes 2 na base 20. E embaixo eu vou escrever log de 2 na base 20 mais log de 3 na base 20. Tá? E depois vou fazer as substituições, tirar parênteses, etc. Vamos lá para a linha. Vai ficar assim. Log de 20 na base 20 menos log de 2 vezes 2 na base 20. E embaixo log de 2 na base 20 mais log de 3 na base 20. Isso vai ser igual. Vou manter log de 20 na base 20. Aqui eu vou aplicar a propriedade. Ó, produto. Então vai virar soma. Fica log, então o menos está aqui, ele está aqui. Log de 2 na base 20 mais log de 2 na base 20. Embaixo eu não mexi, tá? Vou remover os parênteses aqui. O menos vai trocar o sinal desse termo e vai trocar o sinal desse termo. Então fica log de 20 na base 20, está aqui. Menos, está aqui o menos. Log de 2 na base 20, está aqui, log de 2 na base 20. Esse sinal também vai trocar, menos log de 2 na base 20. Parte de baixo eu não mexi. Só que agora eu vou chamar sua atenção aqui, ó. Aqui é a consequência da definição, logaritmando e base iguais. Então isso aqui vai dar 1.
Aqui eu já sei que vale A, pelo enunciado. Log de 2 na base 20 é igual a A. Aqui também vai valer A. Aqui também vai valer A. E aqui vai valer B. Log de 3 na base 20 vale B. Então, vou promover todas as substituições. Então, vou ter 1 menos A dividido por A mais B. Menos A dá menos 2A. Resposta final, 1 menos 2A dividido por A mais B. Ou seja, com essas condições, que log de 2 na base 20 é A, log de 3 na base 20 é B, log de 5 na base 6 só pode ser 1 menos 2A dividido por A mais B. Uma questão um pouco mais complicada, mesmo porque ela retoma todas as propriedades vistas anteriormente e ainda insere esses truques, né, que é escrever 5 como sendo 20 dividido por 2 vezes 2, escrever 6 como sendo 2 vezes 3, para que você consiga aplicar todas as propriedades necessárias. Cologaritmo. Definição. Chama-se cologaritmo de um número b positivo numa base A que atende às condições de existência, ao oposto do logaritmo de b na base A. Em símbolos, cologaritmo de b na base A é igual a menos logaritmo de b na base A. Bom, existe a possibilidade de se referir ao colog de b na base A como sendo 1 sobre b na base A. Por que isso ocorre? Já que foi feita essa definição, o cologaritmo é o oposto do logaritmo de um número na determinada base, lembre que da propriedade 3, esse menos, que pode ser visto como menos 1, estaria em cima do b. Então, ele desceu multiplicando o logaritmo, tá? Pela propriedade da potência, propriedade 3 que acabamos de estudar. Então, se eu tenho log de b elevado a menos 1 na base A, isso pode ser escrito facilmente como sendo 1 sobre b na base A. Troca a base, troca o sinal do expoente. Então, esse termo aqui, pela propriedade 3, realmente ele é similar a esse daqui, log de 1 sobre b na base A. Mas, na prática, a definição é feita como sendo o oposto. Então, quando lhe pedirem o cologaritmo de um número, né, numa determinada base, basta você calcular o logaritmo desse número naquela base e pegar o oposto disso. Calcule colog de 36 na base 6. Então, você deve usar aqui a definição de cologaritmo. Cologaritmo de 36 na base 6 vai ser igual a menos 2. Por quê? Porque, pela definição, o cologaritmo de 36 na base 6 tem que ser igual a menos logaritmo de 36 na base 6. E ao calcular pela definição de logaritmos, o logaritmo de 36 na base 6, nós encontramos 2. Portanto, colog de 36 na base 6 tem que ser igual a menos 2.